Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, gente. Como na próxima semana nós vamos fazer a recuperação dessa avaliação que foi feita na semana anterior e hoje nós vamos estar nos encontrando à tarde, então eu resolvi, para que a gente não acumulasse conteúdos, não desse entrada em um conteúdo novo, certo? Fazer uma atividade um pouco mais leve com vocês hoje, nessa nossa videoaula, tá certo? Então, hoje eu vou indicar para vocês um filme. O nome do filme é Anastácia, certo? E ele é uma animação, ele trata de uma forma muito leve, muito lúdica. Como foi que aconteceu a história de Anastácia, né? Que seria a filha mais nova da família Romanov, né? Do czar Nicolau II. E que existia o mito de que talvez Anastácia tivesse sobrevivido a todo o problema da Revolução, né? Onde sua família foi toda massacrada. Então, assim, eu vou estar passando para vocês, eu vou estar fazendo essa indicação do filme, para que vocês assistam o filme Anastácia, certo? Sempre vocês lembrando, né, que o filme ele não vai retratar fielmente o que foi que aconteceu, até porque também o filme ele retrata um período após a Revolução Russa, certo? Mas ele ainda vai estar ali mais ou menos no período da ditadura de Stalin, certo? Ele vai estar mostrando um pouquinho daquela situação, como é que a sociedade estava vivendo naquele período. Aí, olha só, eu vou estar mandando para vocês aí por escrito um roteiro do filme. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que vai ser esse roteiro que vocês vão estar realizando, tá bom? Então, no roteiro, ele tem uma pesquisa que a gente chama, ele é dividido em duas pesquisas, a pesquisa interna e a pesquisa externa, tá certo? A pesquisa interna vai ser aquela que vocês vão estar falando, as percepções que vocês estão tendo do filme em si, o que a história conta, qual é a relação que vocês fazem, né, do que está sendo mostrado no filme, com que a gente já debateu até aqui sobre a Revolução Russa, quais são os aspectos de semelhança, de diferença, levando em consideração, né, que o filme é uma representação midiática para ser vendido, então ele vai ter realmente alguns aspectos históricos e também alguns aspectos que são mais vendáveis, né, para o tipo de entretenimento que ele se propõe. Então, vai ter essas questões, são 10 questões, certo? Dessa análise interna, onde, por exemplo, a primeira pergunta que tem para vocês é: qual é o tema do filme? Já estou dando um spoiler, né, aqui. O que os realizadores do filme tentaram nos contar? Eles conseguiram passar a sua mensagem? Vocês vão justificar a sua resposta. Então, vocês vão dizer, né, qual é a temática, se os produtores do filme conseguiram mostrar o que eles queriam, né, com a história. A outra pergunta: você assimilou, aprendeu alguma coisa com este filme? O quê? Então, vocês conseguiram perceber, vocês vão ter conseguido perceber algum aspecto do que a gente vem discutindo até agora sobre a Revolução Russa? Se sim, o quê? Certo? Algum elemento do filme não foi compreendido? Vai ter alguma passagem no filme que vocês não entenderam? Aí vocês colocam qual, certo? Pra gente poder debater sobre isso. Do que você mais gostou no filme? Então, essas são as suas percepções pessoais, certo? A respeito do filme. Então, a outra pergunta é: selecione uma sequência protagonizada por um dos personagens do filme e analise e explique, levando em consideração o conteúdo estudado. Então, vocês vão escolher uma cena específica do filme, certo? Vocês vão relatar essa cena do filme e vocês vão dizer assim, qual é a relação dessa cena com o que a gente vem estudando até aqui sobre a Revolução Russa. Então, nessa cena eu percebi isso, isso e isso. Vamos supor, vai ter uma cena onde vocês vão poder estar percebendo a relação do luxo, né, da família Romanov, da nobreza, como é que acontecia. Então, vocês vão poder estar, por exemplo, um exemplo, tá? Vocês vão ter muitas outras cenas que vocês vão poder estar vendo isso. Vocês vão ver a relação das fábricas, os trabalhos nas fábricas, tudo isso vai estar sendo mostrado no filme. Algumas coisas de forma mais clara e outras que ficam ali, né, subentendido no meio da história, tá bom? Vocês vão dizer qual é o personagem preferido de vocês no filme, qual foi o personagem, né,
que você mais gostou, qual foi o que você menos gostou. E aí tem outra pergunta que diz o seguinte: todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas que você achou especialmente bem coerentes e fiéis à realidade. E qual a sequência parece ser menos realista? Então, isso aí também é uma análise de vocês, tá certo? Vocês vão pensar no que a gente já estudou sobre Revolução Russa, sobre os fatos dos acontecimentos e vão fazer essa comparação. Se o filme ele mostra, né, de uma forma mais realista ou não. Levando em consideração que o filme é uma animação também, né, pessoal? Então, ele vai ter aquele ar de fantasia um pouco mais claro do que um filme que seria um filme que não fosse uma animação. A nona questão: qual a síntese da história contada no filme? Então, vocês vão fazer um resumo geral, certo, do que o filme vem retratando. Eu já falei até para vocês, né? Que é a história da princesa, né, de Anastácia, que seria a filha mais nova de Nicolau, né, Nicolau II, czar da Rússia. Mas claro, vocês vão aprofundar mais essa ideia, falar mais a respeito disso, tá bom? E aí a 10ª questão diz o seguinte: quais as situações mostradas no filme, diálogos, imagens e etc., que podem se relacionar com os temas tratados em sala de aula, nesse momento aqui que a gente tá, né? Então, vocês vão pegar justamente esses pontos, certo? Que se encaixariam nesses debates que nós tivemos até aqui sobre Revolução Russa, tá bom? E aí nós temos a pesquisa externa, que é a pesquisa que nós vamos fazer fora do filme, que não está ali explícito no filme. Primeira pergunta é: quem é o diretor do filme? Então, vocês vão pesquisar a biografia desse diretor, certo? Segunda pergunta: em que ano e local o filme foi produzido? Então, vocês vão dizer qual é o ano do filme, em que país é que ele foi produzido, certo? E a terceira questão é: quais acontecimentos marcaram o ano em que o filme foi produzido? Então, essa pesquisa é um pouquinho mais aprofundada. Lá no ano que o filme foi produzido, vocês vão buscar, certo, fatos que possam ter contribuído para a produção daquele filme. Então, vocês vão dizer se aconteceu algum acontecimento político marcante, alguma revolta, alguma mobilização social que tenham relações com esses conteúdos que nós viemos debatendo até aqui. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte: esse roteiro é para ajudar vocês também a compreender um pouco mais o conteúdo, refletir e pensar um pouquinho mais, tá certo? O que é que vai acontecer? Uma dessas perguntas, certo, vai servir como base para uma pergunta que vai cair lá na avaliação, na recuperação que vocês vão estar fazendo semana que vem. Hoje à tarde, certo, nós vamos estar debatendo sobre a nossa avaliação que foi realizada semana passada. Vamos estar corrigindo, certo? Vamos estar focando naquelas questões que foram, né, pedidas na avaliação, que são centrais do nosso conteúdo da Revolução Russa, certo? E semana que vem vocês vão estar realizando a avaliação. Isso aí a gente conversa, a recuperação. Isso aí a gente conversa mais tarde, tá bom? Então, pra gente não entrar em um novo assunto e não acumular assunto, e eu quero ter o debate com vocês a respeito do conteúdo, a gente debateu o que foi feito na prova, certo? Por isso que eu optei em passar esse filme pra vocês. É um filme muito legal, um filme bem leve de assistir, tá certo? Como eu já falei pra vocês, vocês vão gostar. Então, eu vou estar mandando o link do filme para vocês, tá bom? E assistam, porque lembrando, vai cair na recuperação, tá bom? Então, beijinho e a gente se vê mais tarde.